Olha só, e o Por Aí em Cubatão desta vez vai falar sobre uma cultura que já existe há muito tempo, mas só agora que ela foi ganhar um nome. Vamos falar sobre cultura geek. E nada melhor do que vir na casa de um amigo, ele que tem, ele tem uma coleção, eu vou mostrar para vocês essa coleção, Wagner Cabral. Wagner, além de geek, também nós não podemos deixar de falar sobre o colecionismo, né? E a gente que é moleque dos anos 80, 90, o Wagner tem essa carinha, mas ele é lá dos anos 80, né? Wagner, como que você começou a gostar dessa questão de colecionismo? Desde criança, né? Como você disse, eu nasci nos anos 80 e, eu assisti a Xuxa. A Xuxa, eu acho que transformou os geeks, né, dos anos 80 em geeks, né, em consumidores da cultura pop hoje, porque os melhores desenhos passavam no show da Xuxa, né? Então, assisti muito He-Man, Thundercats, Caverna do Dragão, muita coisa. E, ao mesmo tempo, meus pais, né, que sempre incentivaram isso, eu tive alguns brinquedos desses mesmos desenhos que eu assistia. Então, isso passou a nascer mais ou menos nessa época. Porque o que faz algo ser geek? O que faz, igual você falou que assistiu He-Man. Uhum. Eu já assisti Dragon Ball. Certo. O que faz um produto ser ou não ser geek? Isso é muito rótulo, né? Eu acho que a nomenclatura é um rótulo que colocam dentro de um segmento que está ganhando fama. E aí você precisa se identificar e se encaixar em algum lugar. Antigamente, os nerds, né, como eu te disse... O geek era nerd, 80, né, o geek era nerd e o nerd sofria, né, nas escolas. Era difícil você encontrar alguém que dissesse, eu leio revista em quadrinho. Se você dissesse isso, que você lê revista em quadrinho, isso era motivo de piada o resto do ano. Então, tinha muita gente que lia, eu mesmo li escondido, né? Não tive tantas revistas em quadrinhos, porque eu sempre fui mais do desenho animado, mas era motivo de piada. Mas mesmo assim, sendo motivo de piada, todo mundo assistia, meus amigos todos assistiam. Você pegou a febre dos Cavaleiros do Zodíaco ali nos anos 90, era, assim, religião. Chegar em casa e assistir os episódios dos Cavaleiros do Zodíaco. Você lembra do seu primeiro desenho e do seu primeiro brinquedo desse segmento geek? Nerd? Meu primeiro brinquedo... Primeiro desenho qual foi? Tu lembra? Que tu tem a memória... A minha lembrança mais viva sempre foi do He-Man. Sempre foi do He-Man. Tem fotos minhas, depois eu posso até te mostrar. Criança, eu com a espada de plástico do He-Man. Eu lembro dessa espada. E minha mãe dizia, né? Eu ali com 4 anos, 5 anos, dizia que eu andava pela casa falando que eu era o He-Man. Tanto é que a minha coleção, acho que a parte favorita da minha coleção é a de Mestres do Universo, do He-Man. Eu vou te mostrar também. A gente já vai falar sobre os colecionadores. É o que conecta automaticamente com o Wagner que tinha 4, 5 anos. Eu conto sempre com o Wagner, porque quando eu era mais novo, e o Wagner também tem uma história assim, quando eu era mais novo eu tinha uma caixa organizadora de plástico, e ali tinha todos os meus brinquedos ali espalhados, tudo. Minha mãe organizava tudo e naquela época não tinha celular, era televisão, rua, e quem não era da rua era brinquedo. Então eu pegava, naquela época minha mãe falava que era os hominhos. Então eu pegava os hominhos, criava histórias, aí eu pegava a boneca da minha irmã, criava histórias, até que chegou um momento, quem é dos anos 90 vai lembrar, que o Gilberto Barros falou dos brinquedos do capeta. O capeta está aqui, ó, e crianças de 2 anos e meio estão sendo treinadas por esse baralho. Por anos, episódio. E aí uma tia minha, evangélica, virou e falou assim, joga fora esses brinquedos, porque os brinquedos da Disney, eles são do capeta. E eu lembro como se fosse hoje, qual foi o brinquedo que foi pro lixo. E aí, anos se passaram, aí conheci o Wagner, e o Wagner jogando aquela mosquinha, né? Aí eu conheci a Bartira, e a gente tem um gosto peculiar que é Chaves. E aí eu sempre tive essa intenção, e quando eu conheci a Bartira falou assim, nossa, vamos fazer uma coleção de Chaves em casa. Quando a gente casar, a gente faz uma coleção de Chaves em casa. Então eu comecei a encontrar produtos de Chaves, porque não tem muita coisa de Chaves lançadas no Brasil. Então é até um pouco mais fácil do que o teu, eu acho. E aí, graças ao Wagner, hoje eu posso dizer que eu tenho uma pequena coleção de Chaves, não é uma parede dessa. Está em construção. Ainda está em construção.
Mas você tem uma história dessa, né? Do que o comichão que te deu para poder fazer um colecionável. Sim. Eu lembro que uma tia, eu era muito pequeno, eu devia ter, sei lá, 7, 8 anos de idade. E ela falou assim, vamos na casa aqui de uma amiga e lá ele tem um monte de bonequinhos iguais esses seus. E aí eu falei assim, pensando, eu lembro desse pensamento que eu tive, tem nada. Pensando assim, eu tenho mais. E aí ela me levou. Quando ela me colocou no quarto da criança que tinha, eu tenho essa imagem também muito viva na minha mente. Era aqueles armários de ferro, do chão até assim, metade da parede, mas com a coleção inteira de He-Man dos anos 80. Aquilo para mim impactou não só por ter aquela quantidade, mas pela forma que estava organizada. E isso ficou, né, acho que curtindo dentro de mim de alguma forma, até eu crescer, entender que existia um mundo de colecionadores e que os colecionadores não, assim, existe aquela linha tênue entre colecionar e acumular. E a ideia do colecionismo não é acumular. A ideia do colecionismo é você ter o que te agrada, o que te conecta de alguma forma com a sua infância ou com algum momento da sua vida, e você ter isso de uma forma organizada, que aquilo se conecte com você. E eu fui entendendo mais desse mundo, e quando eu comprei o apartamento, a primeira coisa que eu fiz foi, eu preciso ter o expositor que eu sempre sonhei, porque boa parte das peças que vocês veem aqui, eu já tinha na casa da minha mãe, todas em caixas. Então, as peças, eu morava na minha mãe ainda, já imaginando quando eu tivesse uma casa, um lugar, um espaço, eu teria um lugar para expor as peças que eu queria. Então, quando eu comprei, chamei um marceneiro, ele me ajudou a montar essa ideia, né? A gente discutiu, né, um pouco como é que seria o mais viável, e fui trazendo as peças, e aquilo foi aos poucos ganhando vida. Duas coisas que eu fiquei muito feliz quando eu casei, quando eu me mudei: janela e não ter uma parede fofa, né? Porque não dava para ter prateleira, não dava para ter nada, porque a umidade comia. Quem é de Cubatão sabe como é que funciona, a umidade comia. Aqui tem alguma peça rara aqui contigo hoje? Tem algumas. Mais rara que você tem? Então, assim, como você disse, né, são peças de coleções novas, né, e algumas a empresa ela produz de forma limitada. Por exemplo, esse Walt Disney que está aqui, eles produziram 500 peças só no mundo. Então, era uma peça exclusiva de evento. Ele é numerado? Ele é numerado. Qual que é o número tua? Eu não lembro, tenho que virar ele. Mas tem a numeração dele embaixo dele. Tá. E aí, assim, para comprar ele, você tinha que estar no evento, comprar a peça para você poder garantir ela na sua coleção. E como eu disse, eram só 500 no mundo. Então, tem essa que é bem rara. Mas aí, o único da Disney que você tem é esse? Eu tenho o Walt Disney, aí, por exemplo, eu tenho esse Peter Pan aqui também, que é Disney. Entendi. Tem o Remy do Ratatouille ali também, que ele tá escondido ali nos dinossauros. Legal. Então, assim, eu tenho algumas peças da Disney, tem outras ainda que estão por vir também, mas eu acho que talvez essa, em termos de raridade, seja, acho que a mais rara da coleção, a mais cobiçada, e assim, algumas delas, elas acabam valorizando por conta da raridade. Diretamente da paróquia São Francisco de Assis, você acompanha aqui na TV Polo, todos os domingos às 5 da tarde, a Santa Missa. Um momento de paz e esperança, onde você e toda a sua família poderão se reunir para ouvir os ensinamentos de Cristo e louvar ao Senhor em comunhão. A Santa Missa ao vivo é só aqui, na TV Polo. Alô, Cubatão, eu sou o Matheus Ceará, presta atenção no convite, dia 13 de dezembro eu tô chegando aí no Teatro Zanzala com o meu show especial de Natal, que é o Peru do Matheus Ceará. Quer ver o Peru do Matheus Ceará? Então vem pro meu show, Cubatão, que vai ser bem legal. Como é que vai funcionar? Eu vou sortear um peruzão pra você levar pra casa pro seu Natal. Então bora lá que você pode ainda levar um peru pra casa. Vem ver o Peru do Matheus Ceará em Cubatão. Quer garantir o teu ingresso? Mete o dedo nesse link, bora ser feliz lá no Teatro Zanzala. Novinho reformado. Bora.
A magia do Natal continua em Cubatão. O Parque Anilinas recebe feiras criativas, shows e a presença especial do Papai Noel. E nessa semana tem programação para todos os gostos. Na sexta-feira, dia 12, tem o DJ Sers às 19 horas e Quanta Loucura às 8h30. Já no sábado, o DJ Lucas Luna às 19 e depois muito samba e MPB com Simone Anselmo. E no domingo, para fechar a semana, tem DJ Alfares às 19 horas e a banda Cubo Mágico a partir das 8h30 da noite. Vem viver o Natal encantado de Cubatão no Parque Anilinas. Venha conferir com toda a sua família. Olá, eu sou Fernanda Tavares, regente do Coral Zanzala de Cubatão, e estou passando aqui para fazer um convite. No dia 14, às 19h30, no próximo domingo, nós teremos o 20º Aleluia Natal na Pinacoteca Benedito Calixto. Nós, do Coral Zanzala, estaremos lá cantando para vocês. Então, esperamos vocês no próximo domingo, 19h30, na Pinacoteca Benedito Calixto. Até lá! Gosto muito de super-heróis, como eu disse, né? Então, eu tenho aqui Marvel, né? Marvel Comics, Marvel Movie, então aquela fase de ouro da Marvel, né? Dos filmes da Marvel, tem algumas peças aqui. A favorita, como eu disse, né? A favorita é He-Man. É He-Man, porque essa aqui é a que, como eu disse, né, conecta com o Wagner de 4, 5 anos de idade. Então eu tenho tudo que tem saído dessa marca, dessa empresa, eu tenho adquirido. Então tem He-Man aqui são os vilões de He-Man. Aí aqui tem o DC Comics, só que aqui é DC Movie, né, na verdade, dos filmes do Zack Snyder, que também que é um diretor que eu sou bastante fã. Eu sou apaixonado por esse aqui, teu. Esse aqui eu sou apaixonado por esse aqui seu. Aí é... Esse Michael, esse eu não sabia que tinha outro Michael, eu só tinha visto novo, esse. Esse é novo? Esse é novo, esse chegou no... Qual a história desses Michael, cara? Então, eu, assim... Você é fã de Michael. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito fã do Michael Jackson, né? E tem um porquê, porque quem me incentivou a ouvi-lo foi minha mãe, né? Então minha mãe ouvia... Tua mãe também até hoje? Minha mãe ouve até hoje, minha mãe gosta de música pop e ela que me incentivou. Só que imagina, uma criança, né, de origem humilde, eu morava em Vicente Carvalho, ouvia inglês e não entendia inglês. Perguntava pra minha mãe também não entendia. Perguntava pro meu pai também não. Aí o que a minha mãe fez? Tá, você quer entender? Eu vou te dar um dicionário de inglês e português. E eu ganhei meu primeiro vinil, que foi o álbum Dangerous, do Michael. E aí, o que eu fazia? Eu com 9 anos, sentava na mesa da casa que eu morava antes e ficava traduzindo de forma errada, né? Mas eu não sabia ao pé da letra, palavra por palavra que estava ali no encarte, para tentar entender o que ele estava falando. E aí, foi assim que até, né, ele, de forma indireta, me ajudou a acender a chama de aprender a falar inglês. Hoje o teu inglês? Hoje meu inglês ele é fluente por causa dele, porque eu, né... passei a estudar para entender o que ele falava. E sendo breve, após o nosso tempo, você foi até a mansão do Michael? Fui. Fiz uma viagem ano passado de férias e aí realizei o sonho de ir até a frente do Rancho Neverland, né? Então fiquei ali uns 30, 40 minutos ali na frente, né? Estão gravando a biografia. Eu achei engraçado porque tava uma movimentação de entra e sai de carros ali do rancho. E mais pro final da viagem, o filho mais velho do Michael e a família, né, a mãe dele, eles ainda moram na casa que o Joe Jackson comprou quando os Jackson 5 começaram a fazer sucesso nos Estados Unidos. E o filho do mais velho dele tem um evento beneficente nessa casa, e aí eu consegui participar desse evento e eu passei uma tarde inteira na casa da família Jackson. E essa casa, ela é histórica porque os três maiores álbuns de sucesso do Michael foram concebidos naquela casa. Então, era como se você estivesse pisando na história da música ali. Pra quem é fã, pra quem conhece, pra quem entende isso, era surreal. E só tinha fã ali. Então, foi um momento assim que pra mim foi impagável. Eu faria de novo isso 1 milhão de vezes. E é muita coisa pra contar, né? Mas a gente consegue encerrar esse capítulo do Por Aí em Cubatão com o Wagner Cabral. Wagner, quem não te conhece, que quer te conhecer, tem um perfil de colecionismo. Qual é o seu perfil? Tenho no Instagram um perfil que eu administro, é o Spider Experience. Tá aqui embaixo para vocês. Então, lá todos os teus colecionáveis. Todos os colecionáveis, não todos, né? Eu vou postando conforme eles vão chegando, não posto todos, né? Então, porque, querendo ou não, demanda um pouquinho de tempo, né? Fazer esses vídeos.
Mas sempre que dá, eu posto em coisa nova ali. E Wagner, se puder decifrar, né? Se puder falar quem é o Wagner Cabral em uma palavra. Quem é o Wagner Cabral? Sonhador. E assim a gente encerra mais uma edição do Por Aí em Cubatão. Eu tô por aí em Cubatão e você acompanhe o nosso programa na próxima edição. Tchau, tchau!